E eu quero convidar vocês, então, nessa manhã, para abrir a palavra do Senhor, em 1 Pedro, capítulo 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2, do verso 9 ao 12. E aí, então, quando o pastor me passou esse texto, esse tema, eu falei, nossa, realmente nós precisamos estar atentos em toda a nossa maneira de ser, porque o Senhor nos chamou com um propósito. Quem crê que foi chamado pelo Senhor para desenvolver um propósito da parte de Deus? Nossa, não é todo mundo. Quem crê que foi chamado por Deus e Deus tem um propósito através da sua vida? Glória a Deus! O Senhor nos chamou com um propósito. Então vamos à leitura da palavra? E aí eu preciso tirar óculos, porque, glória a Deus, eu não preciso, por enquanto, de óculos para perto, né? Usei a vida inteira óculos para longe, porque eu sou míope, e agora eu não preciso para perto. Então eu vou tirar o óculos, depois eu não consigo mais ver o rostinho dos irmãos. 1 Pedro 2, versículo 9 ao 12. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrino e forasteiro, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas obras que em vós observem. Você sabia? Nós somos observados o tempo todo. E esse texto, quando nós lemos, quando Pedro escreveu essa carta, ele escreveu aos cristãos que estavam em 5 províncias romanas, que hoje é a atual Turquia. Lá eles eram forasteiros, e aí Pedro aconselha que eles se mantivessem em santidade, que eles dessem testemunho. E essa carta foi escrita pouco antes do imperador Nero pôr fogo em Roma. E aí quando esse versículo diz que quando falarem mal de vocês, só tenham que dizer que através da sua vida você glorifica a Deus. E esse detalhe é interessante, que pouco antes de Pedro escrever essa carta, quando Nero incendeia Roma, os acusados foram os cristãos, que justificaram mais ainda a perseguição contra os cristãos daquela época. Você tem sido perseguido por causa do amor de Jesus? Você tem sofrido perseguições por causa até mesmo do seu testemunho? Isso não é novidade. Isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Pedro fala também da posição. Pedro fala também da posição que o Senhor nos coloca, de que Ele nos elegeu. Se o Senhor me elegeu, se o Senhor te elegeu, é porque tinha mais gente na fila. Tinham outras pessoas, mas o Senhor te elegeu. E você pode glorificar a Deus por isso? Porque você é um eleito do Senhor? Entre tantos na sua família, entre tantos na sua vizinhança, entre tantos no seu bairro, entre tantos parentes, você foi eleito para o Senhor. Você foi eleito essa geração, uma geração eleita. E antes de aceitarmos ao Senhor Jesus, muitos aqui eram conhecidos por quê? Eram conhecidos como mentirosos, como trapaceiros, como pessoas infiéis. Muitos também eram tidos como improváveis. Mas o Senhor olhou para você de uma outra maneira. O Senhor olhou e viu graça na sua vida e desejou ter você para cumprir um propósito na vida dele, na sua vida, através da vida dele. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu só por causa de um ato conjugal, mas você nasceu para um propósito, para glorificar o nome do Senhor. E, em consequência disso, todas as coisas que você e eu possamos viver, há um propósito no Senhor, para que o nome dele venha a ser glorificado. E para nós glorificarmos o nome do Senhor Jesus, nós temos que ser, a Bíblia mostra simbolicamente, quando o Senhor Jesus fala, no Sermão da Montanha, sobre o ser sal. Que nós temos que ser o sal da terra.
Nós precisamos nos apropriar das verdades que a palavra de Deus diz a nosso respeito. O que o Senhor tem para nós, o que o Senhor espera de nós, o que o Senhor fala que realmente nós somos. Em Mateus 5,13, ele diz: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Nós somos escolhidos para dar sabor a essa terra. Tem um propósito. Quando a gente vai saber das propriedades do sal, para quem não sabe, a palavra salário vem de sal, né? Porque foi uma das primeiras moedas de pagamento. Sal era extremamente valioso. Até hoje, ela serve para a conservação dos alimentos, o sal é usado na produção de produtos químicos, para a saúde. Se nós não tivermos o sal na medida exata na nossa alimentação, vai prejudicar o funcionamento do nosso coração, vai prejudicar o funcionamento dos nossos músculos. O sal é de extrema importância. E nós, como na terra, nós temos uma grande importância aqui. Nós servimos para temperar esse mundo. E aí ele diz assim: mas não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens, se ele perder o seu sabor. Nesse versículo, ele remete ao que acontecia com o povo, com os judeus. Né? Eles colhiam do Mar Morto o sal e estocavam. Porque o sal era extremamente importante para oferendas dos sacrifícios, quando eles sacrificavam ao Senhor. E para conservar os alimentos também. E o sal ficava estocado dentro dos templos, em determinado lugar. Mas com o passar do tempo, esse sal, ele estragava, ele perdia sua utilidade. E quando chovia, ou quando fazia muito frio, que ficava difícil para o pessoal andar nas escadas para subirem ao templo, quando iam adorar, eles pegavam esse sal que tinha perdido a sua validade de alimento ou para o sacrifício, e jogavam nas escadas para formar ali, derreter o gelo e tornar o lugar mais seguro para se andar. Você quer ser pisado? Ou você quer levar os outros a conhecerem ao Senhor Jesus? Não perca o sabor. O Senhor te chamou com um propósito. E às vezes você passa por luta, você passa por situações, e nós temos a tendência de nos vitimizarmos. A gente se coloca, porque isso só comigo? O Senhor tem um propósito. Você precisa temperar, tudo depende de como você passa pela situação. Em Lucas 14, 34, que diz... Vamos esperar o irmão colocar? Que ele diz assim: bom é o sal, mas se degenerar, o que há de salgar? É o que eu disse, nós damos sabor. Qual é a diferença entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve ao Senhor? A palavra de Deus diz que no final de todas as coisas nós vamos ver a diferença de quem serve ao Senhor e de quem não serve ao Senhor. É no final, é depois da sua luta, depois da sua dificuldade. Talvez eu não sei quais são os níveis das suas dificuldades que você passa. Você pode passar por dificuldade financeira, você pode passar por dificuldade conjugal, você pode passar por enfermidades, mas a diferença está em como você passa a essas situações. Em tudo nós precisamos glorificar e bendizer o nome do Senhor. Em Colossenses 4, 6 também, ele diz que a gente tem que ser agradável. Colossenses 4, 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Você tem a sua alma sarada? Você é curado? No versículo que a gente leu, de 2 Pedro 2, 9, o versículo 11, ele diz assim: amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais da concupiscência da carne, que combatem com a alma. E aí, ele diz aqui em Colossenses, que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Se nós temos uma alma ferida, se nós não guardarmos a nossa alma em Deus, nós não vamos ter essa palavra temperada. Na minha caminhada de fé, eu já vi muitos crentes desistirem de servir ao Senhor por palavras que receberam de outros irmãos, que não tiveram empatia de colocar-se no lugar do outro, e não tiveram uma palavra temperada, mas uma palavra muitas vezes salgada demais.
Como tem sido a sua forma de tratar aqueles que conhecem ao Senhor Jesus e aqueles que também não conhecem ao Senhor Jesus? Nós não podemos esquecer essa nossa posição. Como a palavra diz que nós somos o sal da terra. Nós servimos para trazer tempero, nós servimos para conservar as vidas em Deus. Mas se nós usarmos esse sal que há em nós de uma maneira desmedida, nós também podemos atrapalhar as outras pessoas de servirem ao Senhor. Eu não me relaciono com A, com B e com C. Você tem que se relacionar, sim, o Senhor preza pelos relacionamentos, mas seja temperado. Temperado, e com isso você conta com a ajuda do Espírito Santo. Para isso, o Espírito Santo foi enviado. Ele é o nosso consolador, ele nos dá a direção. E muitas vezes você vai conversar com uma pessoa que precisa de cura. Você não precisa usar de palavras de bajulação, mas de palavras agradáveis que o Senhor deseja te usar para falar. Nós muitas vezes atrapalhamos o trabalhar do Senhor na vida das pessoas, com palavras, como eu disse, desnecessárias, ou com palavras de bajulação. Irmão, irmã, Deus sabe que você é assim mesmo. Não, irmão, Deus sabe que você é assim mesmo, mas o Senhor deseja te ajudar. Vamos orar juntos, vamos jejuar juntos. Quantas vezes a gente fica só naquela palavra e a gente não traz tempero para uma situação? Mas o Senhor, em nós, se nós nos colocarmos em Deus, Ele vai nos usar segundo a vontade dEle. Porque, lembre-se, nós somos criados com um propósito. Amém? E aí também nós somos a luz do mundo. Mateus 5,14. Há um tempo atrás, há muitos anos atrás, tinha uma menina que eu conhecia, cada vez que ela ia testemunhar, ela falava assim. Ela era tão isso é uma demonstração de ferida na alma. Quando ela ia testemunhar, ela falava assim, cumprimentava a igreja, depois ela falava, irmãos, eu quero dar um testemunho, mas não olhem para a minha vida, porque eu sou falho. Aí ela contava o testemunho. E eu falava, Jesus, mas a Bíblia diz que a gente é a luz do mundo, como é que ela não quer que o povo olhe para ela? Uma vez. Outra vez ela vai dar testemunho, ela fala de novo. Daí eu fui conversar com ela. Nossa, que bênção que foi o seu testemunho, né? Ela falou, então, irmã, você viu o que Deus fez? Aí ela falou, eu falei assim, mas eu posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que você disse que não é para pessoas olharem para você? Ela falou assim, porque eu sou falha. Eu falei, realmente, mas o pessoal tem que olhar, as pessoas têm que olhar para você, ver as suas falhas e ver o Senhor acima das suas falhas. Você não é falha? Eu sou falha, nós somos falha, mas Jesus é bom. E debaixo do sangue de Jesus, todos nós somos santificados. Então, ao invés de você chamar a atenção para que você é falha, testemunhe que Jesus é bom na sua vida e Ele tem te fortalecido. Nossa, irmã, eu nunca tinha pensado nisso. E ela deixou de falar daquele jeito. E nós temos essa responsabilidade, que nós somos a luz do mundo e que o mundo vai olhar para nós sim. Se você anda direitinho, glória a Deus. Se você não anda direitinho, vai buscar o Senhor Jesus. Porque tem que ter diferença nas nossas vidas. O mundo tem que realmente ver e falar, nossa, você é crente? Tem que perceber uma diferença na nossa maneira de agir. Não usos de vestes e costumes. Irmãos, eu só uso saia porque eu gosto. Não é porque eu sou religiosa, mas é porque eu gosto. Que a sua intimidade com Deus vá além dessas coisas, vá além de usos e costumes, mas que você seja luz aonde você estiver. Ninguém acende, como o versículo de Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O Senhor nos acendeu essa luz em nós, essa luz é do Senhor Jesus. E para que essa luz foi acesa em nós? Ela foi acesa para nós darmos direção, para nós darmos revelação às outras pessoas de quem é o Senhor Jesus. E que em tudo o Senhor tem um propósito. Que nós não nascemos, como eu disse, por acaso, mas porque o Senhor tem um propósito. E esse mundo a gente vê que como eles estão perdidos. Padrões morais, padrões comportamentais, sociais, familiares, muitos padrões estão destruídos. Não existe mais uma referência, mas nós, Igreja do Senhor, nós podemos ser uma referência se nós cumprirmos o que a palavra de Deus diz. Se nós olharmos para nós como o Senhor olha. O Senhor aqui dizia que vós sois a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. Quem pode glorificar o Senhor por isso? Nós somos a luz do mundo. Muitas vezes a gente acha, mas eu sou falho. Mas o Senhor não disse que nós seríamos perfeitos, mas que na nossa fraqueza Ele seria conosco e nós seríamos aperfeiçoados na nossa fraqueza. Amém?
Atos 13, 47. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Como eu disse, o mundo vai olhar para você, porque isso foi o que o Senhor falou, que nós seríamos luz para os gentios. Então eles não olham porque eles são implicantes, eles não olham porque eles são usados pelo inimigo, mas eles olham porque o Senhor nos fez luz. Nas nossas dificuldades, como eu disse, na nossa fraqueza, é que vai se manifestar a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem ao Senhor. Efésios 5, 8 a 17. Diz assim: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestem sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensato, mas entendei qual seja a boa vontade do Senhor. Saber quem nós somos em Deus, que nós precisamos viver a diferença em Deus. Revelar o Senhor aos homens, porque, como eu disse, o mundo está falido com relação a padrões e referências. E nós precisamos, o Senhor conta com a gente para que a gente seja uma referência. Todas as lutas que a gente passa, todas as dificuldades que a gente possa passar, Deus tem um propósito. Primeiro, o Senhor vai trabalhar na sua vida. Através das lutas, através dos problemas, através da dificuldade, Ele vai trabalhar em você. Ele vai gerar em você uma intimidade, Ele vai criar uma história na sua vida, para que a partir da história que Ele criou em você, você possa transmitir aos outros essa história transformadora que o Senhor fez na sua vida. Como é que eu costumo dizer para as pessoas assim, eu só indico aquilo que eu já usei e que para mim foi bom. Como você vai poder dizer para alguém que o Senhor pode restaurar a família, se você abandonou a sua família, não abandonou de largar, mas abandonou de estar colocando diante da presença do Senhor. A partir do momento que o Senhor restaurar a sua família, Ele escreve a história dele na sua vida. E através dessa história construída na sua vida, você pode levar essa palavra de transformação à vida de outros. Nós precisamos ter essa experiência com o Senhor. Nós não vivemos, nosso testemunho é de fundamental importância nesse mundo. Uma vez eu já contei e vou contar de novo. Estava eu dirigindo em Sumaré, parei no farol e vinha atrás de mim, antes do farol, um carro acelerado. E era uma mão que ia e uma que vinha. E ele não tinha como me ultrapassar. E ele veio muito rápido, e era uma subida e era um farol. E eu parei. E ele viu mulher dirigindo, né? Todo mundo fala que mulher dirige mal, acho que ele pensou isso. Porque quando eu olhei pelo retrovisor, ele estava levantando o braço bravo, porque ele queria que eu andasse mais rápido. E eu parei no farol. Quando eu parei no farol, ele viu que não vinha ninguém no sentido contrário, ele me ultrapassou e virou para mim, bravo, gesticulando, e quando eu olhei, era um pastor conhecido. E eu, paz, irmã, pode ir. Falei, não, pode ir, irmão, primeiro. E ele foi, sumiu. Você não sabe quem é que está do teu lado. E qual é o seu testemunho? Às vezes esse mundo não é tão grande como a gente pensa. E às vezes você está passando por uma luta, por uma prova, e vai reclamar, se a prova é com o vizinho ou com um parente, você vai reclamar, dizer coisas que não são agradáveis, e quando você se apercebe, aquela pessoa também é conhecida daquela que você está falando. Qual é o seu testemunho? A palavra do Senhor diz que todas as nossas petições nós temos que fazer diante do Senhor. Seja qual for as suas lutas, qual for a sua necessidade, coloque na presença do Senhor e creia que o Senhor está produzindo algo na sua vida. Não, como eu disse, não se coloque como vítima. Sempre é comigo, só comigo que acontece. Durante muito tempo, na igreja em Sumaré, eu ministrava cura na alma, no encontro de mulheres.
Porque o Senhor curou a minha alma. Os que conhecem as minhas histórias das coisas que eu vivi quando eu era pequena, sabem que o Senhor sarou a minha alma. Eu digo que eu sou tímida, as pessoas falam, sou. Eu falo bastante, é outra coisa. Mas se eu tenho que entrar ali e todo mundo olhar para mim, eu vou ficar com vergonha. Aí o Senhor deu um marido que chega a fazer um escândalo tanto para a glória do nome do Senhor, né? E aí o Senhor está tratando com a minha alma. E eu sei que esse tratamento do Senhor, o Senhor está escrevendo a história dele em mim. E através da minha história, do que ele está gerando em mim, eu vou ser canal de bênção para outras pessoas quando eu transmitir o meu testemunho. Quando a gente conversa com alguns irmãos que têm um testemunho de vida, que sofreram, que passaram por situações difíceis, eles começam a contar e você fala, nossa, como Deus foi bom. Aí você está fazendo o quê? Quem passou o problema foi sarado. Transmite essa história de vitória e passa a ser também incentivado para buscar o Senhor. Então não pense que o Senhor está permitindo o que você está passando, seja qual for a sua dificuldade, é porque Ele não te ama. É porque Ele conta com você para escrever a história dele na vida de outras pessoas. Da mesma maneira que Ele usou Jesus para nos salvar, e para isso Ele mandou o único Filho para passar para aquela situação de cruz, nós somos filhos, e o Senhor não tem filhos prediletos. Se o Senhor permitiu que Jesus passasse, o Senhor também vai permitir que você passe por situações para que o nome dele venha a ser glorificado. Essa pastora está falando coisa, eu não passo luta. Não. Você pode não passar luta financeira, você pode não passar lutas com enfermidade, você pode não passar lutas de relacionamento, mas como é a sua identidade? Quem você é diante do mundo? Quem você é quando você está sozinho com os seus próprios pensamentos? Eu não sei o que você sente, eu não sei o que você passa, mas o Senhor quer escrever uma história através da sua vida. E para isso, você tem que ser luz e você tem que ser sal da terra. Nós achamos muitas vezes, como eu disse, vítima de situações. E o Senhor diz, olha, você é muito mais e eu vou mostrar para você. Quantas vezes eu já aconselhei pessoas que diziam assim, nossa, eu falei a minha vida inteira que eu não ia passar por isso, que eu não ia suportar isso, e tudo aquilo que eu dizia que eu não queria passar e que eu não ia suportar, hoje é o que estou passando. E aí eu digo, é o Senhor escrevendo a história através da sua história. Mas primeiro nós precisamos ser experimentados. Nós precisamos passar por situações. Como eu disse, Jesus, o Senhor não poupou nem o Senhor Jesus, que dirá as nossas vidas. O Senhor te chamou com o propósito. Talvez você ainda não tenha percepção de qual foi o propósito do Senhor. Qual foi e qual é o propósito do Senhor. Mas o Senhor sabe. E Ele não erra. Ele não vai mudar de ideia. Ele vai fazer cumprir a vontade dEle na sua vida. Nós tivemos durante o nosso casamento muitos problemas. E eu glorifico o nome do Senhor, porque através daquilo que nós passamos, hoje nós podemos ser canal de bênção para a vida de outras pessoas. E não fique, todo mundo está olhando para mim. Nós temos sim essa posição. E é muito comum aqueles que ainda não descobriram seus propósitos em Deus dizerem assim, eu sou crente, mas eu sou assim mesmo. Mas é porque ainda não descobriu que o Senhor tem um propósito na sua vida. Porque quando nós descobrimos que o Senhor tem um propósito nas nossas vidas, a gente passa a viver de maneira diferente. A gente passa a se preocupar em querer cumprir o propósito do Senhor. Ontem nós estávamos no casamento e durante a semana eu tenho uma gatinha e essa gatinha é muito grudadinha na minha pessoa. Então, aonde eu vou, ela vai, ela dorme em cima da minha cabeça, tem meu travesseiro, ela dorme atrás do meu travesseiro. E ela é peludinha, bem peludinha. E meu marido ainda fala, ela te adotou como mãe. E durante a semana, eu brincando com ela, fazendo carinho nela, entrou um pelo dela dentro do meu olho. E eu sabia que era o pelo dela, e eu mexia no meu olho, e ele se movimentava, até que eu consegui tirar. Mas o meu olho ficou ferido. E quando foi na sexta-feira à noite, de novo, eu brincando com ela, saiu o pelo dela e foi no meu olho novamente. Eu passei colírio durante o dia, eu baixava a cabeça, eu sentia o latejar do meu olho, sentia que estava ali inflamado. Nós viemos para o culto, para o casamento, e meu olho estava super bem. Quando nós saímos daqui, eu fui para a casa da minha filha em Sumaré, e no caminho o meu olho começou a ficar ruim.
mas muito ruim, ao ponto de nós chegarmos lá, ter que ir para uma farmácia para comprar soro, para lavar meu olho, e colírio, porque meu olho estava muito ruim. E eu comecei a orar, eu falava, e todo mundo preocupado, e eu extremamente irritada, porque eu estava sentindo dor. E coloquei o colírio. Quando a gente voltou para casa, o meu olho já estava melhor, e eu falava, Senhor, qual é o propósito disso? Por que o Senhor está permitindo isso comigo? Eu sei que o Senhor tem um propósito. E aí, de manhã, hoje, quando eu acordei, eu estava com os olhos todo grudado, lavei o olho com soro, olhei no espelho, meu olho estava uma pimenta, eu coloquei o colírio novamente e ele clareou. E eu só falava para o Senhor, Senhor, qual é o teu propósito? O Senhor, eu tive a oportunidade para levar a palavra, por que eu estou passando por isso? Eu quero que o Senhor me revele o seu propósito. E aí o Senhor revelou para mim qual era o propósito dele. Que muitas vezes, por coisas muito pequenas, nós deixamos de fazer aquilo que agrada ao Senhor Jesus. Se eu tivesse dado atenção, quando eu cheguei ainda falei para o pastor Oswaldo, olha o meu olho. Ele falou, que isso, dormiu muito? Eu falei, não, é conjuntivite. Ele falou, meu Deus, eu preciso trabalhar essa semana. Eu falei, não, é alérgica, foi o pelo do gato. Mas o inimigo queria o quê? Me impedir de estar aqui. E mostrar para mim que muitas vezes coisas muito pequenas querem nos impedir de fazer a vontade do Senhor. Mas nós precisamos nos posicionar. Eu tenho certeza que você veio aqui nessa manhã, você não veio por acaso. Se você veio só porque você está acostumado, eu sinto em te dizer, mas você é religioso. Mas se você veio aqui buscar alimento para a sua semana, buscar uma direção para a sua semana, saiba que essa é a direção do Senhor para a sua semana. O Senhor tem um propósito naquilo que você está vivendo. O Senhor tem um propósito naquilo que você está passando. Não interessa qual seja a área, saiba que o Senhor tem um propósito. E que a palavra de Deus diz que os propósitos do Senhor não podem ser frustrados nenhum deles. Independente da sua condição, talvez você se ache fraco demais, o Senhor quer mostrar para você que você pode mais, que você aguenta caminhar mais do que uma milha, que você aguenta até o lugar do oásis para você descansar e beber uma água da fonte. Creia naquilo que o Senhor tem. Não venha na casa do Senhor, eu tenho certeza que quem veio aqui hoje precisa de algo do Senhor, precisa de um renovo do Senhor. Senhor, está tão difícil. Mas não se vitimize, como eu disse. Não deixe que a sua alma, não seja conduzido pela sua alma, não seja conduzido pelos seus sentimentos naturais, mas seja conduzido pelo Espírito Santo do Senhor Jesus. Pedro, quando ele diz aqui nessa carta, na carta que ele escreveu, ele diz, ele nos chamou como um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Não são as suas virtudes, porque nós mesmos, nós não temos virtudes. Irmãos, a criancinha quando nasce, quem é pai, quem é mãe, não, ou ainda vai ser, ou tem uma criança por perto, quando ela é bem pequena, para ela, a gente tem que ensinar ela a fazer um carinho, porque ela já dá um tapinha, pá! Quando ela começa a nascer os dentinhos que a mãe amamenta, ela já morde. E a mãe tem que falar, não. Por quê? Porque nós não somos bons. Virtude nós temos se nós estamos no Senhor Jesus. Se nós temos o nosso caráter mudado no Senhor Jesus. Porque se nós não tivermos o nosso caráter trabalhado no Senhor Jesus, nós não temos virtude nenhuma. Nós não podemos nada. Mas o Senhor nos fez essa geração eleita. O Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que a gente possa desenvolver essa luz, esse chamado que o Senhor tem nas nossas vidas. Olhe para a sua vida agora. Quero te pedir para baixar a cabeça um pouquinho. Fechar os olhos e abaixar a cabeça um pouquinho. Analisa você, a sua vida agora. Em que área da sua vida você acha que você foi injustiçado? Em que área da sua vida você se sente vitimizado? Talvez uma pessoa nos negócios conseguiu oferecer um preço melhor do que o teu e te passou a perna, ganhou a licitação, ganhou a disputa. Talvez você tivesse um irmão ou uma irmã predileta e você não fosse o preferido e sim o preterido. Talvez você não tenha os filhos vivendo da maneira que você queria, andando pelos caminhos que você um dia desejou, que um dia você sonhou.
Talvez você não esteja vivendo o que você gostaria de viver. Mas eu quero dizer que a hora que você entender o propósito pelo que você está passando, você vai olhar essa situação diferente. E a partir de hoje, pode levantar a cabeça e olhar para mim. Não pergunte mais para o Senhor por quê dessa situação. Mas fale para o Senhor, Senhor, para que eu estou passando por isso? O que o Senhor deseja com todas essas coisas? E eu gostaria que vocês vissem esse vídeo. Talvez vocês, alguns já conheçam. Mas é uma pessoa que entendeu o propósito de Deus da maneira mais difícil, mas que nos serve de bastante referência. Pode passar. Extraordinary. Their abilities, their talents, or simply their smile. My dad was saying that he was, his head was next to my mum's head as I was being born, and he saw my shoulder, and he just went pale. And my dad had to leave the room, and he couldn't believe what he saw. And the doctor came in, and my dad said, "My son, he has no right arm." And he says, "No, your son has no arms or legs." And he said he nearly fell on the floor. He couldn't believe it. Why would God let the pastor's son be born that way? And my mum, at first, she didn't want to hold me. She didn't want to, breastfeed me and all that. She just felt very uncomfortable for the first 4 months. And it took them quite a while before they could trust in God that he didn't make a mistake, that he didn't forget them or me. Nick's parents gave their fear and even disappointment in their son's disability over to the Lord. I challenged God. I said, "God, I know that I'm a sinner. I know that I won't probably have peace until you're in my heart, but I will not let you in my heart until you answer me, why? Why did you take my arms and legs? Why didn't you give me what everybody else has?" And so I wanted to end it. If God wasn't going to end my pain, I was going to end it myself. So at age 8, I tried to drown myself in a bathtub of 4 inches of water. I told my mum and dad, "I'm just going to relax in the bathtub. Can you put me in the bathtub?" And I turned over a couple times to see if I could do it. I couldn't do it. The thought that stopped me from going through with it was the love for my parents. That would be the last time Nick would attempt suicide, but it wouldn't be the last time he would come face to face with those deep issues that made him want to end the pain. Then one day, Nick's mother had him read an article about a severely disabled man. And that man's story made a huge impact on Nick. I have a choice to either be angry at God for what I don't have or be thankful for what I do have. And my mum, she said, "Nick, God's going to use you. I don't know how, I don't know when, but God's going to use you." And that's when I started seeing that there is no point in being complete on the outside when you're broken on the inside. And I found out that God can heal you without changing a circumstance. I gave my life to Jesus Christ when I read John 9 at age 15, where a man was coming through a village, and a man, this blind man from birth, Jesus saw him. People said, "Why was this man born that way?" Jesus said, "It was done so that the works of God may be revealed through him." And I felt like God answered my question. The question was, why? Why did you make me this way? And the answer was, do you trust me? That's the question. And when you say yes to that question, nothing else matters. But once we realize that when we read the Word of God and you know the truth of who you are, I am not a man without arms and legs. I am a child of God. I am forgiven of my sins. I'm an ambassador of the King of Kings and Lord of Lords. I'm nothing but a servant of the Most High God. God, though, lives in me, and I now live in His strength. And whatever Jesus conquered, I conquer. I believe if God doesn't give you a miracle, you are a miracle of God for somebody else's salvation. And I thank God that He didn't answer my prayer when I was begging Him for arms and legs at age 8. Because guess what?
because I have no arms, no legs, He's using me all around the world. And we've seen so far, approximately, this is conservative, 200,000 souls come to Jesus Christ for the very first time in the last 6-7 years. Because I'd rather have no arms, no legs temporarily here on earth to be able to reach someone else for Jesus Christ. That He hasn't forgotten your pain, He hasn't forgotten your family. And maybe while you're watching this interview, you've compared your suffering to my suffering. And that's not where hope is, to know that someone else, in your opinion, is suffering more than you. That's not where hope is. But hope is in the name of God, the name of the Lord Jesus Christ. Hope is when you compare your suffering to the infinite, immeasurable love and grace of God. Isaiah 40, verse 31 says, "Those who wait upon the Lord will renew their strength. They shall mount up on wings as eagles." I didn't need my circumstance to change. I don't need arms and legs. I need the wings of the Holy Spirit. And I'm flying because I know Jesus is holding me up. Don't give up on God, because God will not give up on you. Chega momento que você pensa que se mais uma coisa ruim acontecer... Amém? Você pode dizer, Senhor, eis-me aqui para cumprir o seu propósito? Então se coloque de pé. A mãe do Nick dizia que ele tinha nascido com um propósito. Deus tinha um propósito. E ele não tem os braços e as pernas. Mas isso não impediu ele de viver o propósito de Deus. Que a gente não fique olhando para a nossa condição e tornando a nossa condição, a nossa situação, uma razão, um motivo, desculpa para nós não vivermos o propósito de Deus. Mas que seja lá qual for a sua dificuldade, ela te leve mais perto do Senhor, para cumprir o propósito do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero orar em favor da tua igreja, em favor do teu povo. Senhor, nós queremos sair daqui dessa manhã crendo que o Senhor tem propósito nas nossas vidas. E que as dificuldades, ó Pai, que têm se apresentado diante de nós, elas não são maiores do que o seu poder. Elas não são maiores e elas não podem, nós declaramos nessa manhã, impedir o cumprimento dos teus propósitos. Senhor, ajuda a vida de cada irmão que está aqui nesta manhã. Porque eu sei que cada um que está aqui foi o Senhor que trouxe com um propósito de dizer, continua, eu sou contigo. Que cada um seja, Senhor, fortalecido nesta manhã, de acordo com a necessidade individual de cada um. Mas que nós possamos reentender, Senhor, que através do nossa história, das nossas dificuldades, o Senhor está escrevendo uma história. Que através, Senhor, das nossas lutas e de como passamos pelas nossas lutas, nós possamos conduzir outros a te conhecer como Salvador. Senhor, aquele que não tinha visão de propósito, aquele que não tinha visão, Senhor Jesus, de coisas grandes da tua parte, recebam visão dessas coisas nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. E que essa semana seja uma semana diferente, que ninguém mais se sinta vítima de uma situação, mas que se sinta, Senhor, instrumento nas tuas mãos, para escrever e para mudar histórias, ó Pai. Nos fortalece. Espírito Santo de Deus, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos fortalece para vivermos o propósito de Deus. E que nós possamos, Pai, te agradecer nesta manhã pelo propósito que o Senhor tem por cada um de nós. E nos ajuda, é o que nós te pedimos. E já te agradecemos pela tua ajuda, em nome do Senhor Jesus. Amém.